O Novembro Azul é um mês destinado à saúde masculina, né? E quando se fala de saúde masculina, não dá para esquecer do rastreamento populacional do câncer de próstata. Sobretudo na sua fase inicial, é totalmente assintomático. Existem duas situações que a gente suspeita que o paciente possa ter algum foco de tumor na sua próstata. É quando o paciente apresenta alteração no toque retal, né, que é o exame retal digital, ou alteração de PSA. O toque retal ele é considerado alterado ou suspeito quando o médico faz o exame e percebe qualquer área de endurecimento ou nódulo na próstata. Né? E o PSA é um exame que é feito no sangue, igual uma glicemia, igual um colesterol. É um exame bem simples, que esse PSA ele funciona como um marcador tumoral da próstata, porque os pacientes que têm câncer de próstata, eles apresentam essa glicoproteína, esse PSA aumentado na corrente sanguínea. Em regra geral, a partir dos 50 anos, todos os homens devem procurar o urologista. Mas se esse homem ele tem histórico familiar, se ele é afrodescendente ou se esse paciente está sobrepeso ou com diagnóstico de obesidade, que são os fatores de risco, nós antecipamos 5 anos esse rastreio populacional, começando aos 45 anos. O câncer de próstata, eles têm duas linhagens, uma linhagem esporádica e tem o câncer de origem genética. A genética fala muito forte, a penetrância familiar, então tanto é que qualquer paciente que tem histórico familiar de câncer de próstata, ele tem mais risco de desenvolver a doença sim. Depende do estadio clínico da doença. Então, se a doença está confinada à próstata, está restrito à próstata, existem 3 possibilidades de tratamento, que é a prostatectomia radical, que é a cirurgia, que pode ser feita por via convencional, laparoscópica, hoje em dia através da cirurgia robótica, com maior taxa de preservação de função erétil, que é um grande medo dos homens depois da cirurgia, que é uma realidade após esse tratamento. Né? O paciente pode fazer a radioterapia, né, que pode ser uma radioterapia externa, ou a braquiterapia, que a gente coloca sementes radioativas dentro da própria próstata, e aqueles pacientes que têm um acometimento mínimo da próstata pela doença, graus histológicos favoráveis, PSA baixo, a gente pode simplesmente nem propor tratamento, fazer observação vigilante e acompanhar esses pacientes com PSA seriado, né? E se esse paciente se apresentar sinais de progressão da doença, aí a gente indicar a cirurgia ou a radioterapia. E isso é uma grande vantagem de se rastrear o câncer de próstata, porque se ela é descoberta numa fase inicial, tem uma maior probabilidade do médico propor essa observação vigilante, em que o paciente não vai ter nenhuma complicação relacionada ao tratamento, como disfunção erétil, como incontinência urinária após a cirurgia, como estenose de colo vesical, que são complicações que trazem grande impacto à qualidade de vida. Já a doença metastática, a gente já não pode mais, infelizmente, falar de cura para o paciente. Felizmente, a gente percebe que isso tem diminuído ao longo dos anos. Os homens têm se conscientizado mais a procurar o urologista para fazer o toque retal e para fazer o PSA. Mas a gente ainda tem pacientes que são extremamente resistentes para fazer o toque retal. É interessante que vocês saibam que 25% dos pacientes que recebem o diagnóstico de câncer de próstata, e quando eu falo 25%, é 1/4 dos pacientes, o diagnóstico veio por alteração de toque retal. Então, às vezes o paciente tem um PSA absolutamente normal, mas quando o urologista faz o toque, vê uma área de endurecimento ou vê algum nódulo. Por isso que é importante fazer o toque e o PSA. Então, eu queria encorajar, nesse mês de novembro, a todos os homens que têm mais de 45 anos, né, que procurem um urologista para que possam fazer o toque retal e a coleta de PSA a fim de rastrear o câncer de próstata. Todos os homens percam esse tabu de procurar o urologista, não percam a oportunidade de dar um diagnóstico desse tumor que cada vez mais está incidindo em pacientes mais jovens. Então, não perder esse Novembro Azul, é o momento ideal para que esse rastreio ele seja realizado.